Então a transfiguração tem 3 tipologias, Moisés, Jesus e Elias, mas eu vou falar sobre algumas outras tipologias que também representam aquilo ali. Moisés, Enoque e o ladrão da cruz são exemplos da troca de vestes que acontecerá em Sardes, Apocalipse 3, 4. Jesus é a tipologia de Filadélfia. São aqueles que ficarão debaixo do altar sem qualquer tipo de vestes, ou seja, sem corpo carnal, espiritual ou transformado, até o 5º selo, quando enfim receberão as vestes brancas, imortalidade. E no final da última semana de Daniel, Elias representa os que ainda estiverem vivos, estes serão transformados, ou seja, foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, eu vou explicar essas 3 tipologias com mais detalhe para a gente ver o que a gente aprende. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz se converteu e no mesmo dia foi ao paraíso com Jesus. A gente deveria se perguntar como, se Jesus ele só ressuscitou 3 dias depois. A resposta é, com vestes brancas, pois Jesus ainda não havia ressuscitado. O crente, ele recebe o Espírito Santo e quando morre fisicamente, a sua alma vai direto ao paraíso. Ou seja, passa da morte, que é o nosso corpo natural, para a vida, que é um corpo espiritual. E, portanto, não haverá ressurreição na primeira salvação, pois os que têm fé em Jesus já estão todos vivos. Essa aqui é a grande lição do ladrão da cruz. E para quem tem fé em Cristo, a gente não morre espiritualmente. A gente até morre fisicamente, ou seja, a gente troca esse corpo e fica num corpo espiritual. Uma condição aparentemente temporária, até receber o nosso outro corpo físico, mas isso é bem adiante. Mas enquanto o plano de Deus se desenvolve, nós ficamos num corpo espiritual na presença de Deus. Então, aqui no Evangelho de João 11:26, o Messias é claro em afirmar que aquele que vive e crê nele jamais morrerá. A mesma mensagem está em João 5:23. É o que eu digo. O morrer fisicamente nada mais é do que viver espiritualmente para quem crê em Jesus. Mais uma vez, o crente tem o Espírito Santo. Quando morre, a sua alma vai direto ao paraíso. Portanto, não haverá ressurreição na primeira salvação, pois os que têm fé em Jesus não morrem, estão todos vivos. Então, o que ocorre é uma troca de vestes, como previsto em Sardes, para todos aqueles que manterem as suas vestes limpas. Apocalipse 3:04. Não se trata de uma ressurreição, e sim de uma mudança, transladação. Gênesis 5:24. Então a gente volta lá em Enoque 5:24 e a gente entende o que é a transladação. É receber o Espírito Santo para subir ao céu. Foi o que ocorreu com o ladrão da cruz. Ele trocou a sua veste por uma mais apropriada para ir ao paraíso. Enoque foi tomado por Deus para não ver a morte. Gênesis 5:24. Em Hebreus 11:5 diz que ele foi transladado. Então foi o que ocorreu com Enoque. Ele trocou a sua veste ainda vivo fisicamente por uma veste mais apropriada para ir ao paraíso. Enoque foi direto ao paraíso, ou seja, passou da morte, corpo físico, para a vida, corpo espiritual, e portanto está vivo. Então Enoque não morreu. A gente agora entende o que aconteceu com ele. A vida física dele acabou, mas começou a eterna, que é espiritual. Atenção nesse detalhe. Gênesis 5:23. E foram todos os dias de Noé 365 anos. Então aqui, ó, todos os dias dele. Mas hoje ele não vive mais em dias, porque ele não está mais na nossa realidade física. Ele está na eternidade. Então ele viveu 365 anos. Estes foram os dias da peregrinação de Enoque na Terra. Então, a vida dele aqui física foi uma peregrinação. A salvação de Enoque é para os que ainda estão vivos fisicamente. É para os poupar da morte espiritual que estará rondando os que ficarem na tribulação. Então, é um galardão isso aqui, é uma recompensa. E Enoque
ele não pode mais perder a vida dele, porque Deus já tomou ele para si. É o que vai acontecer agora de novo. Deus vai fazer a mesma coisa. A transfiguração representa isso. Essa salvação está disponível para a gente. Tá? Então, os que têm fé em Jesus não correm esse risco de perder a vida espiritual. A morte espiritual consiste em ficar nu, ou seja, sem o Espírito Santo, que é o que nos leva à presença de Deus. Então, resumindo, o que é a morte espiritual? Ficar sem o Espírito Santo, que é o que nos leva à presença de Deus. Então a gente não pode se apresentar para Deus nu, a gente tem que estar vestido. Até bem simples de entender, né? Moisés ele apareceu na transfiguração, mas Enoque, o ladrão da cruz, ele é mais simples de entender. Por que Moisés? Então vamos explicar. O que ele foi fazer na transfiguração? Ele não morreu? Resposta: sim, ele morreu. Contudo, semelhante a Enoque, Moisés desapareceu, ele não foi mais visto. Ninguém soube o lugar da sua sepultura. Então vocês notaram que Enoque, ele não foi visto que ele morreu. Ele foi tomado para Deus. Só que Moisés, quando ele desapareceu, ele não foi mais visto, Deus revelou que ele tinha morrido. Então essa é a semelhança entre eles. Vocês acreditam que o Moisés tinha o Espírito Santo? Sim, ele tinha o Espírito Santo, tanto é que ele distribuiu entre os anciões no deserto. Então, leia Deuteronômio 34:6. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então aqui, muito parecido com o que ocorreu com Enoque, pois Moisés também desapareceu, até que o Senhor informou que ele tinha morrido. Quando é que ele informou que ele tinha morrido? Josué 1:2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, aquele pequeno tempo que não se soube o que aconteceu com Moisés, Deus revelou a Josué. Então, é muito semelhante. Só que Enoque não foi revelado que ele morreu, mas a gente pode chegar a essa conclusão pelas semelhanças da tipologia. Se ele morreu, como ele apareceu na transfiguração? É o que eu estou explicando através do modelo de Enoque e do ladrão da cruz. Moisés ele trocou a veste física por uma veste celestial. Moisés ele não ressuscitou, apenas passou da morte para a vida, ou seja, trocou a veste de carne que ele tinha e vestiu um corpo espiritual. Muitos dizem que a transfiguração é uma visão futura. Não está errado, mas ela também é uma visão presente. Ele esteve presente na transfiguração para ser exemplo da troca de vestes que acontecerá em Sardes, Apocalipse 3:04, da mesma forma que a mulher de Apocalipse 12 troca suas vestes. Então a gente tem que entender que Moisés, Jesus e Elias apareceram na transfiguração antes da crucificação. Então Moisés estava lá para representar a salvação de Enoque, que estava novamente disponível para a gente. E a salvação de Enoque está ocorrendo até hoje, até começar a grande tribulação. Moisés, por ter o Espírito do Senhor, foi poupado da morte espiritual, não a morte carnal, abandonando a sua veste terrena e assumindo a veste celestial. Então, o que aconteceu com Moisés, para mim, na minha interpretação, é igual ao que aconteceu com Enoque e com o ladrão da cruz. Jesus, a ressurreição. Jesus é um pouco diferente. Para explicar Jesus, eu vou ter que explicar um pouquinho a ressurreição da alma e a ressurreição do corpo. Vamos começar pela ressurreição da alma. O homem natural, quando morre fisicamente, a sua alma fica despida e ele vai ao Hades. Porém, quando o homem nasce de novo, espiritualmente, ele recebe o Espírito Santo.
E ele, ao morrer fisicamente, apenas abandona o corpo natural e vai ao paraíso, vestido de seu corpo celeste. Entenderam? Então, o que acontece? Depois que a porta da graça se fechar, as almas vão começar a ficar debaixo do altar, como está previsto em Apocalipse. Só que o que acontece? Vai ser dado o Espírito novamente. Então, eles vão ressuscitar, ou seja, a alma deles que estava debaixo do altar vai receber o Espírito Santo, ou seja, vai receber descanso. O Espírito Santo é o descanso. E aí eles vão poder subir ao céu. É a ressurreição do quinto selo. O corpo natural é o suporte de uma alma, como eu expliquei antes. Sem uma alma, o corpo é como um recipiente vazio, ou também como uma casca que fica vazia. Então o que interessa para Deus é a alma. E é por isso que ele nos dá o Espírito Santo. Ele quer salvar a nossa alma, nos dando o corpo dele. Esse nosso corpo ele não é apropriado para subir ao céu. Esse nosso corpo de hoje, esse corpo com pecado. Muitos não entendem que Jesus entregou seu Espírito na cruz ao Pai, descendo apenas com a sua alma às partes mais baixas da terra, onde ressuscitou primeiro em espírito, levando cativo o cativeiro, e somente depois de 3 dias ressuscitou seu próprio corpo físico. Então, assim, aqui eu já faço uma diferenciação dessa ressurreição, onde a ressurreição da alma é receber o Espírito Santo e subir ao céu, e diferente daquela que Jesus executou 3 dias depois da cruz, que ele ressuscitou o próprio corpo e subiu ao céu. Não confundam o corpo de Jesus com o nosso corpo. Jesus não tinha pecado. O corpo dele era perfeito. O nosso não. O nosso já vem com defeito. Por isso que ele tem que ser transformado. E é isso que ele vai fazer com os mortos no final da grande tribulação. Aqui, na ressurreição da alma, ele apenas dá o Espírito Santo para a alma. Ele não dá o Espírito Santo para o corpo. A ressurreição da alma é quando esta recebe um corpo espiritual. Nesse caso, o Espírito Santo, que é o corpo que Jesus nos deu na cruz. Agora, a ressurreição do corpo físico. A ressurreição do corpo físico somente ocorrerá no final da grande tribulação, após os 1260 dias, quando a porta estreita se fecha, e quem morrer nos 3 dias e meio subsequentes terá o seu corpo natural ressuscitado por um espírito de vida vindo de Deus. Apocalipse 11:11. Aqui, vocês, como eu já expliquei anteriormente, para fazer a diferença, o corpo físico é transformado e agora sim ele pode receber o Espírito Santo, que é Jesus. Recebendo Jesus, o corpo vive eternamente. Então, os mortos desse pequeno período, que é 3 dias e meio, como falei ali, os mortos desse pequeno período lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso serão ressuscitados em seu próprio corpo. Terão seu corpo físico revestido como uma veste celestial. Então, o nosso corpo de pecado ele é uma veste. Só que é uma veste carnal. Não é uma veste que Deus queira nos dar, mas nós estamos nela e Deus vai fazer um milagre no tempo certo. Então, no final da grande tribulação, os que estiverem vivos e tiverem fé em Jesus vão ser transformados para ter o mesmo corpo que tinha Jesus, um corpo que suporta a presença do Espírito Santo. Então, as almas voltarão aos seus corpos, porém agora revestidas de um espírito imortal, assim para nunca mais morrer. Então tem gente que nem vai experimentar a morte, ele vai no próprio corpo, vai ser transformado e em sequência, num piscar de olhos, vai ser revestido pelo Espírito Santo. Não confundir os mortos com os que ainda estiverem vivos. Os vivos são transformados, ou seja, foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Terão um corpo físico revestido com uma comprida veste branca, representada por Elias. Então, os que estiverem vivos são representados por Elias, mas os que morrerem, eles são representados por Jesus, porque só Jesus ressuscitou. Só Jesus ressuscitou, tá? Espero que tenha sido bem claro essa diferença. Continuando a ressurreição do corpo físico.
Depois da ressurreição espiritual do quinto selo, já no final da segunda metade da última semana de Daniel, os que ainda estiverem vivos serão transformados, Elias, e os mortos ressuscitados, Jesus. É aquilo que eu expliquei um pouquinho antes. Elias é a salvação espiritual dos vivos, e Jesus é a salvação espiritual dos que morrerem, ou seja, daqueles que tiveram seu corpo carnal morto. Porém, aqui os mortos são ressuscitados em seu próprio corpo físico, porém transformado. Então, assim, em 3 dias, todo mundo que morrer vai ser ressuscitado no próprio corpo. Só que aquele corpo vai ser transformado e depois ressuscitado. É isso que Jesus representa, a ressurreição. Elias não. Elias é a salvação para os que estão vivos. Então aqui é um evento duplo. Vivos e mortos ressuscitados. No quinto selo, como eu já expliquei antes, é a porta estreita. É um corpo espiritual. Recebe o descanso, o Espírito Santo. E sobem ao céu. Depois de 1260 dias, eles param de receber o corpo espiritual, ficam nus, podemos dizer assim. Os vivos não, né, que estão no próprio corpo carnal, mas os que morrerem ficarão nus e depois de 3 dias eles receberão o Espírito Santo. Poucas pessoas percebem que Jesus entregou seu Espírito ao Pai na cruz e morreu, recobrando o Espírito no Hades, ressurreição em corpo espiritual. Somente depois disso é que ele ressuscitou o próprio corpo natural, para nunca mais morrer, e sendo o primeiro a fazer isso. Então a transfiguração, de certa forma, ela representa aquilo que aconteceu lá em Gênesis 5:24. A exceção é Jesus. Por quê? Enoque, ele recebeu um corpo espiritual e foi ao céu, foi salvo. E Noé, ele entrou na arca e foi para o mundo novo. Noé seria uma figura de Elias. E agora Deus faz algo inédito, que é ressuscitar os mortos. Tanto os que ficarem sem o seu corpo físico, como aqueles que morrerem recentemente, vão ser ressuscitados no seu próprio corpo. Então, acredito que ficou bem explicado que haverão duas ressurreições, uma em corpo espiritual e uma no próprio corpo físico. Agora, na segunda metade do Silma de Daniel, os mortos serão ressuscitados e transformados. Então, primeiro ele é ressuscitado e depois transformado, pois também estes lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, passar pela grande tribulação com fé em Jesus é lavar a veste. Então, o Senhor Jesus representa 2 tipos de ressurreição da alma. A primeira ressurreição da alma em corpo espiritual, igual ao quinto selo. E a segunda ressurreição da alma em seu próprio corpo natural, porém transformado e com espírito de imortalidade. Então, todas as duas ressurreições são da alma, só que a mais específica da alma é em corpo espiritual, é a que mais ocorre. E a mais rara é a do próprio corpo natural, que só vai acontecer no final da grande tribulação. Espero ter sido claro. Então, Elias, ele representa a transformação dos vivos. Elias, ele não tem tipologia com os mortos, né? Só Jesus que vence a morte, né? Então, os vivos serão transformados. Elias representa um escape para quem ainda estiver vivo no final da grande tribulação. Por isso, Elias estava presente na transfiguração. Ele representa uma salvação espiritual para nunca mais morrer, que ocorrerá no final da segunda metade da última semana de Daniel. Aos que ainda estiverem vivos no corpo físico, esses terão seu próprio corpo transformado, igual a Elias, e serão arrebatados ao céu para reunir-se com o Senhor nos ares. Então, eu acho que eu fiquei bem repetitivo, mas deu para entender. Elias representa a salvação para os vivos no seu próprio corpo. Moisés representa o abandono dessa vida para receber a vida espiritual. E Jesus representa a ressurreição, tanto para receber um corpo espiritual, como para no próprio corpo físico receber a vida eterna.
Não confundir a tipologia de Jesus, que representa os mortos que ressuscitarão, com Elias, que representa os vivos que serão revestidos na imortalidade. De imortalidade, né? Então, Jesus parece que tem uma dupla porção, né? Além de ressuscitar espiritualmente, ele também ressuscita o corpo físico, para nunca mais morrer. Eu falei de porta estreita, acho que ficou meio complicado de entender, mas eu vou tentar explicar. A porta estreita, como entendê-la? Jesus, na transfiguração, representa esta ressurreição, um tipo de salvação que não ocorreu antes do dilúvio, porém ocorrerá quando a porta da graça se fechar. Quem morrer quando a porta estreita estiver aberta, recebe vestes brancas, como escrito no quinto selo. Isso no meio da última semana de Daniel, até o seu final. Então, quem morre neste período descansa recebendo uma veste branca. É o que eu falei. Jesus representa uma ressurreição em corpo espiritual. Ela vai ocorrer durante 1260 dias, né? É a porta estreita. E quem morrer nesse tempo, crendo em Jesus, só passa da morte para a vida. Então, os 42 meses iniciais da grande tribulação, as almas ficam debaixo do altar, nuas, né? Uma espécie de vergonha. E no final, os 1260 dias finais da grande tribulação, quem morre vai direto ao céu, para o descanso. Depois da ressurreição espiritual do quinto selo, até o final da segunda metade da última semana de Daniel, durante 1260 dias, os que morrem descansam e suas obras o acompanham. Então, leia lá em Apocalipse 14, 12, o que acontece com eles. É uma espécie de consolo em meio à grande tribulação. Uma espécie de garantia. Então, para encerrar, falei das 3 salvações espirituais, que são as 3 portas, né? Mas ainda tem um recado importante. Manter-se vestido para a vinda. Então, já se fechou as 3 portas, mas Jesus está vindo. Apocalipse 18:04. Olha o recado que ele dá. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Essa tipologia de salvação não é espiritual. É o tipo de salvação que Ló, sobrinho de Abraão, recebeu ao ser resgatado de Sodoma e Gomorra. Representa escapar vivo na própria pele. E quem conseguir sobreviver assim não receberá ainda a vida verdadeira, ou seja, o Espírito Santo, a eterna, mas adentrará ao milênio, ao reinado de Cristo. Então, ainda existe uma salvação circunstancial que é sobreviver. Então, quando Jesus estiver vindo, o negócio é se esconder. Mas nesse caso, a vinda dele é a parte onde ele desce dos céus. Porque nas 3 primeiras portas, a gente vai até ele. Só que aqui é ele que vem até nós. E ele vem com ira. É isso que nós temos que aprender a diferenciar. A ira da salvação. Apocalipse 16:15. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Então aqui ficou aparentemente evidente. Eu acho evidente, mas alguns não vão entender assim. Aqui é para guardar as suas vestes. Que vestes são essas? A própria carne, para que não ande nu. O que é estar nu? É estar só na alma. Quando Jesus voltar, quem estiver só na alma, provavelmente vai ser ressuscitado sim, mas vai ser ressuscitado para o julgamento, que é uma coisa diferente. O julgamento é uma outra lição. Assim eu encerro esse estudo. Desejo a todos paz